Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora, terminamos princípios, imunidades, vamos agora para um bloco, acho que um bloco será suficiente, senão a gente pode tratar desse assunto ainda no início do próximo bloco, que é justamente repartição de receitas tributárias. Vamos ver aqui alguns pontos importantes sobre repartição de receitas tributárias. Eu não vou ficar aqui querendo que você decore qual é o percentual de determinado tributo que vai para qual ente político. Isso aí não é matéria técnica de direito, não é? É apenas uma disposição expressa da Constituição. Então, o que eu vou tentar debater, apresentar, chamar a atenção para vocês aqui, são alguns fundamentos de repartição de receitas constitucionais tributárias e decisões, principalmente decisões do Supremo Tribunal Federal, que são muito importantes que você conheça e que envolvem repartição de receitas. Algumas dessas decisões do Supremo, inclusive, decididas em sede de repercussão geral, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o arquivo e vamos lá. Pontos importantes, não é? Vejam, primeiro, o aspecto federativo da repartição de receitas tributárias. O Pacto Federativo, a Federação Brasileira, que assegura a autonomia aos entes políticos, ou seja, estados e municípios são autônomos, esses entes políticos, eles só vão ter verdadeira autonomia se eles tiverem recursos próprios, dinheiro próprio para gerir. E o Pacto Federativo Brasileiro, do ponto de vista financeiro, ele se sustenta em dois pilares. Quais são esses dois pilares? A competência tributária, ou seja, cada ente político tem os seus tributos que cabe a ele instituir, cobrar, arrecadar e ficar com aquele dinheiro para que tenha sua autonomia financeira. E, além disso, ou seja, não basta a competência, além disso, os entes políticos eles também recebem repasse de receita tributária de outro ente político para conseguir ter sua autonomia, tá bom? Então, do ponto de vista financeiro, os entes políticos, eles têm dois pilares: competência, institui seus próprios tributos e arrecada, e repartição de receita tributária, recebe recurso de outro ente. Tributo de competência de outro ente, que foi arrecadado por outro ente, mas cuja parcela dessa arrecadação é distribuída com entes políticos menores. A repartição de receita ela sempre ocorre do ente político maior para o ente político menor. Por aí você já identifica que a União ela não recebe repartição de receita, né? Ela só repassa, ela só reparte. Então, do ponto de vista do Pacto Federativo, é muito importante essa noção de repartição de receitas tributárias como sendo um dos pilares da autonomia dos entes políticos, tá bom? A repartição pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando um ente político transfere recurso para outro ente político utilizar em suas despesas, utilizar nas suas necessidades, incluir aquele recurso no seu orçamento. Sai diretamente da União para o Estado, sai diretamente do Estado para o município, por exemplo, são repartições diretas. Agora nós temos também as repartições indiretas, que com certeza vocês já ouviram falar, que são aquelas repartições que são feitas mediante instituição ou repartição no âmbito de um fundo. Então, na Constituição, a Constituição já traz alguns fundos. Ela traz o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, tem também um Fundo de Desenvolvimento do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, investimento, desenvolvimento no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Vejam, esses fundos, eles recebem recursos tributários, de arrecadação tributária, e depois, uma vez no fundo, aí sim é que os recursos são distribuídos aos estados e municípios.
Como há, então, essa intermediação por meio de um fundo de participação, esse tipo de participação é chamada de participação indireta, tá bom? Outra coisa importante é que tributo de fato gerador vinculado, o que é um tributo de fato gerador vinculado? É aquele que depende de uma atuação estatal, de uma atividade estatal, para que possa haver a cobrança do tributo. Então, o cidadão ele paga o tributo porque o Estado praticou alguma ação em relação àquele cidadão. Nos tributos de fato gerador vinculado, não há repartição de receita, tá bom? Então, por exemplo, taxa, não reparte receita de taxa. Contribuição de melhoria, não reparte receita de contribuição de melhoria, tá bom? Tributos de fato gerador vinculado não tem receita repartida. Basicamente, só receita de impostos são repartidas. E nem todos os impostos têm exceções, a gente vai ver aqui embaixo. Mas nós temos dois tributos que não são impostos, mas que também têm sua receita repartida. É a CID combustível e a contribuição salário e educação. Essas duas contribuições são contribuições especiais. Elas não têm fato gerador vinculado, mas elas têm o quê? Receita vinculada. A receita arrecadada vai para uma determinada específica despesa pública. Veja bem, então, os únicos tributos que não são impostos e que têm receita partilhada são esses dois, a CID combustível e a contribuição salário e educação. Todos os demais que têm receita repartida são tributos do tipo imposto, tá bom? E a gente ainda tem aí alguns impostos que não têm suas receitas repartidas. Todos os impostos municipais, todos os impostos do DF, aquilo que eu falei para vocês. A repartição é sempre do ente maior para o ente menor. Não tem ninguém menor que o município, e o Distrito Federal, por sua vez, não é dividido em município, então os impostos desses entes políticos não são repartidos. No âmbito dos estados, não há repartição da receita do ITCMD, Imposto sobre Doações e Causa-Mortes, e no âmbito dos da União, melhor dizendo, não há repartição do II, IE, IGF e IEG, né? Importação, exportação, grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Todos os demais têm alguma repartição com os entes políticos subnacionais, estados e municípios. A Constituição, ela traz uma regra para assegurar que essa repartição vai ser feita, garantir que a repartição será realizada. É o artigo 160 da Constituição que diz o seguinte: é vedada, ou seja, é proibida a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos estados, ao DF e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, aquele ente político que tem a obrigação de repassar parte da sua arrecadação tributária, ele não pode reter aquela repartição, ele não pode condicionar a entrega da repartição, da entrega da parcela tributária a determinada atitude daquele que vai receber o recurso. Então, ele não pode condicionar, ele não pode deixar de repassar, ele não pode reter. Agora, preste atenção no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte, que essa vedação não impede, ou seja, é uma exceção à regra. Essa vedação não impede que a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos, então isso aqui é legítimo, isso aqui pode. A União pode condicionar a entrega de recursos para Estado ou para município, e o Estado, por sua vez, pode condicionar a entrega de recurso para município a quê? Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Então, se aquele ente que vai receber está devendo a quem vai repassar,
pode ser condicionado esse repasse. Entenderam? E a outra exceção é o inciso 2. Ao cumprimento, pode haver condicionamento, pode haver não repasse, se o Estado ou município não estiver dando cumprimento ao artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. O que é que diz o 198, parágrafo 2º? O 198, parágrafo 2º, pode dar uma olhada lá, ele estabelece percentuais mínimos que os estados e municípios vão ter que aplicar na área de saúde, na área da saúde. Então, se o município, o estado não estiver aplicando aqueles percentuais mínimos na área de saúde, ele pode ficar sem receber as transferências tributárias, tá bom? Então, isso aí é a forma de garantir que o repasse seja realizado. Entretanto, em duas situações, esse repasse pode não ser feito, que são essas do parágrafo 1º. Esse é um quadro muito famoso, é repetido em vários livros. O autor desse quadro é o professor Cláudio Borba, autor também de Direito Tributário. Ele traz esse quadro, eu deixo aí no material, citando a fonte, para que você, caso queira, né, é importante ter uma noção dos principais aí, para onde é que vai o dinheiro, né? Imposto de renda é importante saber, IPI, ITR, tá bom? Pode ajudar você na tarefa de se familiarizar com a destinação dos recursos tributários. Agora aqui uma questão muito interessante, que é para você anotar aí, para você sempre que for estudar, dar uma acompanhada nesse tema, porque o tema é muito interessante, mas ele não foi até hoje julgado em definitivo pelo Supremo. Veja bem, o imposto de renda, a gente sabe que o imposto de renda é um imposto da União, mas estados e municípios recebem uma parcela do imposto de renda, seja por meio dos fundos de participação, mas também existe uma repartição direta do imposto de renda, que é o seguinte: aquele imposto de renda que estados e municípios, retenham dos seus servidores públicos, ou de suas autarquias ou fundações, e ainda de pagamentos que eles façam a terceiros e tenham a obrigação de reter imposto de renda. Essa retenção, o valor do imposto de renda que é retido por estados e municípios, fica com o próprio estado ou município. É receita dele. Importante isso, né? Então, eu sou servidor municipal. O município paga meu salário e faz a retenção do imposto de renda fonte. Aquele imposto de renda fonte fica com o respectivo estado ou município. É receita dele. É o que diz a Constituição, tá? Até deixa eu... Olha aqui, ó. Lá aí no quadro, na primeira linha logo, imposto de renda fonte, artigos 1571 e 1581, tá? Tratam justamente desse imposto de renda fonte retido por estado e município. Esse imposto de renda fica com o respectivo estado ou município. Agora, qual é a discussão nesse julgado que está aí na tela para vocês? Vocês sabem que aqui no Distrito Federal, eu falo aqui porque falo daqui do Distrito Federal, né? Onde é a sede do CP-Iuris. Vocês sabem que aqui no Distrito Federal, algumas carreiras de servidores do Distrito Federal são custeadas com recursos da União. Recursos da União. As carreiras da segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar. E aí surgiu a seguinte questão: esse imposto de renda fonte retido de servidores do DF
mas que são pagos com recursos da União, esse imposto de renda deve ficar com o DF ou tem que ficar com a União? Caso interessante, não é? O Tribunal de Contas da União, o TCU, disse que esse recurso deveria ficar com a União, porque é recurso da União pago pela União, e então o imposto de renda retido deve ficar com a União. Uma pancada muito grande nas contas do Distrito Federal, não é verdade? Se esse entendimento vier a prevalecer. Vier a prevalecer por quê? Porque o Distrito Federal entrou com uma medida judicial no Supremo contra essa decisão do TCU. E é esse caso que está aí para vocês. Uma ação civil originária do DF contra a União. E olha, essa aí é a liminar que foi dada, foi deferida para o Distrito Federal nesse acórdão que referendou a decisão do ministro relator. O que foi que o Supremo entendeu? Que como eles são servidores do Distrito Federal, e não há dúvida quanto a isso, eles são servidores do Distrito Federal, pouco importa que eles sejam pagos, custeados com recursos da União. Se são servidores do DF, a retenção do imposto de renda na remuneração desses servidores distritais deve ficar com o Distrito Federal. Tá bom? Agora, isso só foi a liminar, né? Um dia o Supremo vai ter que julgar o mérito final dessa ACO 3258. Então, um tema relevante para ser acompanhado sempre, tá? Agora aqui, outra questão importante que o Supremo decidiu em repercussão geral. Depois dessa decisão do Supremo, esse é um caso aí envolvendo o estado de Santa Catarina. Depois dessa decisão, esse entendimento teve desdobramentos. Mas vamos entender primeiro o que foi que o Supremo decidiu aqui, olha, lá no ano de 2008, né? Publicação e julgamento de 2008. Mas que foi tendo desdobramentos até recentemente. Veja bem, a gente sabe que a repartição ela sempre se dá do ente maior para o ente menor. No caso do ICMS, 1/4, 25% do ICMS arrecadado pelo Estado, por um determinado Estado, é repartido, é partilhado com os municípios daquele Estado. Tá bom? 35% desses 25% são repartidos conforme dispuser a lei estadual e 65% é repartido conforme a arrecadação dos municípios. Veja bem, o que foi que aconteceu aqui? O Estado de Santa Catarina, ele deu um benefício fiscal de ICMS aos seus contribuintes de ICMS, que consistia em quê? Consistia num parcelamento do pagamento do ICMS. Ao final de um mês de apuração, o contribuinte ele não teria que pagar todo o ICMS devido. Ele fez várias vendas, né? E no final do mês apurou que tinha que pagar R$10 mil de ICMS. Com esse benefício fiscal concedido, ele não precisava pagar os R$10 mil. Ele pagaria apenas 25% do ICMS devido e os outros 75% ele iria parcelar ao longo dos meses. Esse foi o benefício fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina aos contribuintes de ICMS. Veja que aqui não teve essa discussão, mas tinha convênio autorizando, não houve essa discussão no Supremo. Mas, caso você esteja pensando nisso, é importante você saber que a jurisprudência do Supremo entende que quando o benefício fiscal for apenas o diferimento do tributo, o que é diferimento? É postergar o vencimento, é parcelar, é postergar o prazo para pagar aquela dívida, não precisa de convênio, tá? Não precisa de convênio.
o Estado pode conceder por ele próprio. Então, como aqui era um diferimento, era um parcelamento, não teve essa discussão, mas tinha convênio ou não tinha, isso não foi discutido. Agora, qual foi o problema que chegou no Supremo? Os municípios acabaram perdendo naquilo que ele recebe de repasse dos estados. Por quê? Se ele recebe 25% da arrecadação e agora o Estado está dizendo que o contribuinte só tem que pagar 25% e o resto ele vai parcelar, o município vai receber menos. É claro que conforme o parcelamento for entrando, ele vai recebendo, mas ele vai ter uma diminuição no seu repasse, porque aquilo que o contribuinte tinha que pagar 100%, agora ele só tem que pagar 25%. E o que foi que o Supremo disse nesse momento? O Supremo disse que essa forma de benefício fiscal concedida pelo Estado de Santa Catarina, que implicava a redução do repasse aos municípios, ela era inconstitucional. Foi interessante porque nesse julgado o Supremo afirmou o seguinte: o Supremo disse que tributos de receita partilhada possuem dois titulares. Aquele que tem competência é titular do tributo, mas aquele que recebe parte da arrecadação também é titular do tributo. Também é titular do tributo. E, então, sendo dois titulares, disse o Supremo, o titular da competência não pode conceder benefício fiscal que prejudique o repasse dos recursos para o outro titular, que é o município. E então o Supremo declarou inconstitucional essa forma de benefício que implicava a redução de repasse para os municípios e que foi instituído esse benefício no estado de Santa Catarina. Ok? Olha aqui, vou ler um trecho aqui, olha. O repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Não pode. Não pode. De fato, o Supremo deu essa decisão lá em 2008, né? 15 anos, faz tempo. Só que veja, quando você pega essa decisão, que é em repercussão geral, e vai vendo outras situações que aconteceram depois, o Supremo teve que, de uma certa maneira, ir mitigando esse entendimento para algumas situações específicas. Vamos ver aqui. Agora, recente, final do ano passado, dezembro de 2022, olha o que é que chegou para o Supremo. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Veja que ele cita, tá vendo isso que eu acabei de falar de Santa Catarina? É o RS 572-762. E nesse agora, julgado no final do ano passado, cita ele, o 572-762, que é o tema 42 da repercussão geral. Olha o que diz. Os programas de diferimento, o Supremo decidiu agora, final do ano passado, em repercussão geral, firmou a seguinte tese: os programas de diferimento ou postergação do ICMS, a exemplo do Fomentar e do Produzir, Fomentar e Produzir são nome de programas do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receita tributária, prevista no 158.4, desde que seja preservado o repasse da parcela aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres estaduais. Veja, parece, de certa forma, que está mudando o entendimento daquele tema, julgado lá em 2008. Porque vem o Supremo e diz, olha, não viola o sistema de repartição, é possível, desde que seja preservado o repasse
quando do efetivo ingresso do tributo. O Estado de Santa Catarina pode dizer a mesma coisa aqui. Conforme efetivamente ingressava o recurso daquele parcelamento que eu dei, eu repassava ao município. Só que lá se entendeu inconstitucional. Olha o que o Supremo disse agora. A obrigação de transferência da cota do município só ocorre quando há o efetivo recolhimento. Então, qual foi a inconstitucionalidade lá do Estado de Santa Catarina? Os benefícios fiscais concedidos por Goiás, convalidados pelo CONFAS, não violam a Constituição. Por não tratarem de parcela do produto do ICMS já arrecadado, a qual seria devida aos municípios, a controvérsia relativa ao repasse dessa natureza se distingue da tratada no tema 42. Aí eu tenho dúvida se realmente há uma distinção. Né? O ministro Gilmar, aqui como relator, afirmou que havia essa distinção. Veja bem, a distinção que há, basicamente, é a seguinte. Nesse caso do Estado de Goiás, postergava o pagamento e não recebia nada. Não recebia nada. E o que é que o Supremo está dizendo? Enquanto não receber, não precisa pagar. Não precisa repassar. Só vai repassar com base no que foi efetivamente recebido. Já lá no de Santa Catarina, recebia só um pedaço, 25%, e o resto postergava. Veja, mas daquilo que ele recebia, dos 25%, ele repassava. Os 25% ele repassava. Então, a diferença realmente aqui é que, em Goiás, a postergação do pagamento era total, não tinha que pagar nada agora, vai pagar só lá na frente, e aí o Supremo diz, olha, isso aqui não tem nenhuma inconstitucionalidade, quando ele receber lá na frente, ele repassa ao município. E no estado de Santa Catarina, era algo parcelado. Ele ia recebendo parceladamente. Se entende que essa diferença é uma diferença relevante, então a gente pode entender o seguinte, o Estado não pode conceder um parcelamento, mas pode conceder que postergue tudo para o final. Né? Se postergar tudo para o final e não passar nada para o município, é constitucional. Se for parcelar, aí é inconstitucional. Não me parece que essa distinção é relevante, mas o Supremo entendeu que seria e disse que nesse caso aqui de Goiás é constitucional, no caso de Santa Catarina, o Supremo entendeu inconstitucional. Olha o que o Supremo diz, não se pode exigir, à luz do conceito técnico de arrecadação, o repasse aos municípios da parcela diferida postergada do ICMS. Ou seja, aquilo que ele postergou, não se pode exigir que ele faça repasse de um dinheiro que não entrou para ele. Tá? E o Supremo entendeu constitucional que o município não receba nada até que o Estado efetivamente receba. Entenderam? Decisão no final do ano passado, importante, hein, pessoal? Aqui, aí veja bem, aqui é o seguinte, é a União dando benefício fiscal e por conta do benefício fiscal concedido pela União em relação ao imposto de renda ou em relação à IPI, há uma redução do que os estados e municípios recebem no Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Esse benefício fiscal da União específico não é nem um benefício fiscal, isso aqui era um benefício de produção, era um incentivo de produção, chamado Programa PIM e Proterra. O Supremo entendeu que esses programas não podem implicar redução do que cabe aos estados e municípios no Fundo de Participação. Tá? A União primeiro deve repassar o que cabe a estados e municípios e o que sobrar da parte dela é que ela pode fazer algum incentivo, algum benefício
num programa dela, um programa federal, tá bom? É o caso aí do PIN Proter. Agora veja. É esse do PIN Proter. Não pode. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar em redução de receita tributária que é assegurada aos municípios. Opa. Agora, outro aqui importante. Veja bem. E se for, vocês sabem que a União ela é a competente em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E vocês sabem que o IPI é um imposto extrafiscal. Ele tem uma importância muito grande na regulação da atividade econômica. Vocês devem lembrar, em determinado período foi concedido benefício fiscal para a linha branca de geladeira e fogão. Lembram disso? Reduzindo o IPI. Para incentivar a indústria automotiva, reduz IPI de veículos, de carros. Pois bem, a União, quando concede um benefício fiscal de IPI, isso reduz o que vai do IPI para fundo de participação de Estado e município. E aí, a União tem que repor os estados e municípios daquela diminuição decorrente de benefício fiscal que ela concedeu de IPI, ou mesmo de imposto de renda, porque pode ser concedido também um benefício fiscal de imposto de renda. O que é que vocês acham? Seria aquela mesma lógica do foi usada lá no estado de Santa Catarina? Não, né? Nem mesmo para o Estado o Supremo está querendo manter essa lógica. Veja, em relação à União e os benefícios fiscais que a União concede de IPI e de imposto de renda, é importante atentar para o seguinte: se o Supremo entendesse que toda vez que a União concedesse um benefício fiscal, ela tinha que repor, ela tinha que recompor a perda dos estados e municípios no fundo de participação, era a mesma coisa de tolher o dever, o direito, o poder de a União regular a atividade econômica por meio da tributação. Porque toda vez que ela concedesse um benefício fiscal, ela ia ter que ter uma despesa com isso. Além de deixar de arrecadar, porque ia dar o benefício, ainda ia ter que dar dinheiro para Estado e município. Então, veja, essa lógica, quando se tratar de união para Estado ou união para município, a União vai poder dar benefício fiscal e não vai ter que repor, e isso não vai ser inconstitucional, porque é papel da União, como sendo ela competente para a regulação da atividade econômica por meio de tributos extrafiscais, é papel dela fazer essa regulação. E se ela não pudesse fazer isso, ela ia ficar sem esse poder. Ou melhor, se ela tivesse que, toda vez que dá o benefício fiscal, ela tivesse que dar dinheiro para Estado e município, ela ia ficar impossibilitada de regular a atividade econômica por meio da tributação. Tá bom? Então, de uma certa maneira, aquela tese do tema 42 da repercussão geral perdeu muito a sua força, não é? Porque para a União não vale, e para estados, agora, no final do ano passado, o Supremo vem e diz, olha, o Estado só tem que repassar aquilo que ele arrecadar. Se ele não arrecada, por conta de um benefício fiscal concedido,
ele não precisa repassar. Aqui, decisão recente também, saiu nos informativos do Supremo. Do ano passado, 2022. Veja bem. Está vendo aí em vermelho, parágrafo 6º do artigo 212. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição do salário educação, é um tributo isso, não é? Salário educação é uma contribuição especial do tipo social, contribuição social. As cotas estaduais e municipais da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. O que foi que isso é uma mudança constitucional que veio aí, olha, com a emenda 53 de 2006. O que foi que a Constituição passou a dizer? O cálculo da cota de cada estado ou município vai ser feito com base no número de alunos matriculados na educação básica. Quem tiver mais alunos matriculados vai receber mais. Nas respectivas redes públicas de saúde e ensino. Qual é a questão? É porque antes, pessoal, olha aqui, essa lei aqui, 9424, é a lei da contribuição salário educação. Antes, lá no parágrafo 1º do artigo 15, dizia que essa distribuição, o cálculo das cotas, seria feito com base na arrecadação. Quem arrecadava mais, recebia mais. Aí se percebeu que isso aí era injusto. Os estados mais ricos é que iam receber mais, e os mais pobres, que até precisam de uma injeção maior de recursos na educação, ficariam sem recurso, ficariam com valores pequenos. Então, agora, essas cotas devem ser distribuídas nacionalmente de acordo com o número de alunos matriculados, já que não há qualquer referência à lei e tampouco a proporcionalidade quanto ao valor arrecadado. O cálculo não é feito com base no valor arrecadado. Tá? Acabou isso. É com base na quantidade de alunos. Olha aí qual foi a tese que a DPF firmou. À luz da emenda 53, é incompatível com a ordem constitucional vigente. Na verdade, a emenda 53 acabou revogando, não é? A disposição de rateio da lei. Para fins de repartição de cotas referentes à salário de educação, do critério legal em que se realizada a arrecadação do tributo, devendo-se observar unicamente o quantitativo de alunos matriculados no sistema de educação básica. E para finalizar, essa súmula 447 do STJ, que ela é importante. Ela é de processo tributário. O local dela é no processo tributário, no processo judicial tributário. Mas a origem dela, o fundamento para a edição dessa súmula foi justamente uma questão constitucional. Como eu falei para vocês aqui no começo, a repartição de receita tributária do imposto de renda fonte retido de servidores estaduais e municipais, ou mesmo de outros pagamentos feitos por estados e municípios, e que nesse pagamento o estado ou município faça a retenção do imposto de renda, esse imposto retido fica com o próprio estado ou município, correto? Tranquilo? Artigo 157, inciso 1, 158, inciso 1 da Constituição. O que aconteceu? Surgiram situações em que essa retenção era indevida. Havia a cobrança indevida daquele imposto de renda fonte. Um servidor público estadual ou municipal tinha uma parcela da sua remuneração retida
erradamente. Cálculo errado, cobrança equivocada do imposto de renda fonte. E aí? Houve pagamento indevido de imposto de renda. Não deveria ter sido feito aquele desconto. O servidor, então, quer pedir de volta. Ele quer pedir o quê? A repetição do indébito, a restituição do pagamento indevido que ele foi obrigado a fazer. E aí o que foi que o STJ disse? Olha, como esse imposto de renda ele fica com o Estado ou o município, o servidor ou o contribuinte, pode ser servidor ou não, aquele que teve um imposto de renda retido na fonte por Estado ou município de forma ilegal, de forma equivocada, apesar de o imposto de renda ser o imposto da União, ele tem que ajuizar a ação contra o respectivo Estado ou município, tá bom? E aí é interessante porque essa ação vai discutir imposto de renda, mas a União não vai ser parte no processo. Quem vai ser parte é o Estado ou o município. E o foro competente vai ser a Justiça Comum. Não vai ser Justiça Federal, porque a União não vai ser parte no processo. Tá bom? Então, importante é essa súmula 447. Veja que ela não fala de municípios, mas ela é, sim, também aplicada a municípios. Você consegue encontrar aí vários precedentes aplicando-a quando tenha havido retenção indevida por parte do município. Tá bom, pessoal? Ok. Encerramos aqui. Bons estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Forte abraço. Tchau.